Seja muito bem-vindo à aula Acelera Vendas. Nesta aula vou abordar com você 3 principais tópicos de toda a metodologia que nós aplicamos na Hawk, que ajudou os nossos clientes nos últimos 3 anos a gerarem mais de 500 milhões de reais em aumento de receita. Antes de mais nada, eu quero te dizer que não existe uma bala de prata, não existe uma receita pronta que vai funcionar em todos os negócios e que, se aplicado ao seu, vai fazer o seu resultado dobrar da noite para o dia. O que existe são boas práticas aplicadas da maneira correta, com a metodologia correta e combinadas vão te levar ao sucesso. Esses 3 pontos que eu quero abordar hoje são: primeiro, a visão e integração de dados. Você não pode nem deve começar nenhum tipo de estratégia de marketing e vendas sem que você tenha uma visão clara e objetiva dos indicadores da sua operação, sem que você consiga analisar e tomar decisão rápida olhando para esses números. Para que isso possa acontecer, é importante que você tenha uma boa estrutura de data analytics, que os seus números sejam reais, as conversões que você vê nas campanhas, os números que você vê de custo por lead, custo por venda, custo por aquisição de cliente, sejam números precisos e que você consiga tomar decisão a partir desses números. O outro ponto que eu vou abordar é sobre os funis de marketing. Toda ação estruturada de marketing e vendas, ela se utiliza de um bom funil de marketing que atrai os leads, os potenciais leads, para sua base de dados e que você consiga trabalhar esses leads, nutrindo eles de informação ou fazendo abordagens comerciais a depender da estratégia que será abordada na sua situação. Esses funis de marketing, eles são combinações de ações de tráfego pago, tráfego orgânico, páginas de aterrissagem ou funis de automação dentro dos próprios canais. Vou te dar exemplos práticos disso e como você pode aplicar na sua operação. Eu preciso te dizer que não adianta nenhuma ação, nenhum movimento relacionado ao marketing sem que você também estruture o seu time comercial. Uma estrutura básica de um time comercial com processos definidos e estrutura definida de cadenciamento, follow-up, faz com que a sua operação se eleve para outro nível. A combinação desses 3 pilares, integração de dados e visão de dados, funil de marketing estruturado e estrutura comercial, vai levar a sua empresa para um outro nível. Então acompanha comigo aqui nessa aula esses 3 tópicos que eu vou destrinchar e vou te explicar como você pode fazer aí para que a sua operação mude de patamar e que você consiga vender muito mais. Para começar essa aula, eu quero falar com você sobre pontos cruciais que antecedem qualquer ação de marketing e vendas. O que eu quero falar com você é sobre os indicadores. É muito importante que antes de você iniciar qualquer ação de marketing e vendas, você entenda exatamente quais são os indicadores mais importantes que vão direcionar as suas ações. Esses indicadores vão te mostrar se você está ou não no caminho certo, se você tem ou não que continuar em um determinado canal, manter uma determinada campanha, insistir em uma determinada segmentação. O indicador que eu considero mais relevante quando falamos de métricas de negócios, ou seja, que envolve o marketing e principalmente vendas, é o CAC, custo por aquisição de cliente. Essa métrica vai te mostrar exatamente quanto está custando cada cliente da sua operação. E eu te faço uma pergunta: você sabe quanto te custa um cliente? Para calcular o CAC é muito simples. É só você pegar todo o valor que você investiu em determinada ação e dividir pela quantidade de clientes que vieram daquela ação. Não são leads, são clientes que fecharam o negócio, que se tornaram vendas de fato. Existem algumas formas de se calcular o CAC. Algumas empresas preferem olhar de forma isolada, pegando só o que foi investido em determinada ação e dividindo pelo número de clientes que vieram daquela ação específica. Algumas empresas olham para o CAC analisando o investimento como um todo. Todo o time de marketing, todo o time de vendas, todos os investimentos feitos para esses times. Treinamentos, presenças em eventos, todas as ferramentas envolvidas, consultoria, assessoria, agência, todo esse montante dividido pela quantidade de clientes.
Para você ter uma análise precisa sobre o CAC, é importante que você entenda a jornada do seu lead que se torna cliente de ponta a ponta, ou seja, saber exatamente qual anúncio, qual campanha, qual canal aquele determinado lead se converteu e se ele virou cliente no final ou não. Para que você possa ter essa visão, é importante que você tenha os seus canais integrados às ferramentas de vendas, ou seja, marketing e vendas integrados. Só assim você vai saber exatamente se determinado lead que entrou em determinado anúncio virou cliente ou não e se esse custo por lead é relevante ou não para o seu negócio. Eu estou dizendo isso porque muitas empresas acabam viciadas na quantidade de leads que chegam e olham muito para esse número, sem olhar para a qualificação desses leads. E para saber a qualificação real desses leads, você precisa saber exatamente quantos daqueles ali se tornaram clientes, viraram vendas de fato. E aí tem uma métrica nesse meio aí do funil, que é a taxa de conversão em qualificação ou taxa de conversão em vendas. Eu gosto muito de olhar para a métrica de taxa de qualificação, porque ela me mostra se os meus leads estão qualificados ou não. E eu paro de focar no volume, no topo do funil. Eu costumo dizer para os meus clientes que gerar lead barato é muito fácil, é uma missão muito simples. Você coloca lá um anúncio clickbait, alguma coisa que vai chamar muita atenção daquele usuário, e você vai converter muito lead a um custo muito barato. Mas isso não significa que você vai ter vendas a partir desses leads. Ou seja, a balança que a gente precisa encontrar é volume de leads qualificados. Então, por isso, olhar para a taxa de qualificação de leads é bem importante. Quando a gente está falando de métricas, e aqui eu citei CAC e taxa de qualificação de leads ou taxa de conversão em vendas, que são taxas muito parecidas, é importante que a gente foque em uma, duas ou três métricas no máximo e não fique olhando tanto para os números de forma desordenada, desestruturada, para que a gente possa de fato entender o que pode estar ocorrendo e como a gente pode tomar a decisão. Outra métrica que compõe essas métricas muito importantes para qualquer ação de marketing e vendas é o LTV. O LTV ele te mostra quanto determinado cliente deixou de dinheiro na sua empresa. Eu gosto de olhar muito o LTV, por exemplo, em operações onde existe recorrência de compra, ou mensalidade, assinatura, de algum serviço, ou recorrência de compra. Eu vou dar um exemplo aqui de um e-commerce de produtos de higiene. Você utiliza todos os meses, você precisa estar sempre comprando esses produtos. Ou seja, você compra de forma recorrente. Você pode comprar pela internet, no e-commerce, você pode comprar numa farmácia ou em um supermercado, mas você está sempre ali comprando novamente. Vou dar um exemplo, R$50 para trazer um cliente que vai comprar de você esses produtos de higiene e ele vai gastar na sua loja R$30, você está perdendo R$20 quando você olha para o seu CAC, ou seja, o CAC desse cliente aí de produto de higiene, de e-commerce, foi R$50 e ele gastou só R$30 na sua empresa. Só que se esse cliente voltar e te comprar novamente durante todo o ano, vamos colocar aí que ele comprou 6 vezes durante o ano, ou seja, ele deixou R$180 durante o período de um ano na sua loja e você gastou R$50 para trazer esse lead. Então, quando você olha para o LTV, CAC sobre LTV, faz mais sentido uma operação a médio e longo prazo e o entendimento de que aquele cliente pode ter te dado lucro ao longo aí de 6 meses ou um ano. E aí, se você olha só isoladamente para o que ele te deixou de lucro naquele mês, você vai ter uma visão míope aí da operação. Outro exemplo que eu gosto de dar, e aí trazendo um pouco para a venda complexa, é de uma concessionária de veículos. Você gasta um determinado valor para trazer um cliente, ele vai comprar um carro, você tem lá o comissionamento desse carro, a concessionária não fica com todo o valor, e pode ser que você tenha gasto muito mais ali para trazer esse cliente do que o que ele deixou de lucro da sua empresa, considerando todos os custos que você tem. Comissão de vendedor, comissão para SDR, custo com operação de vendas, custo com operação de pré-vendas. Mas você precisa olhar também para o LTV e considerar que esse cliente ele pode fazer revisões na sua concessionária, pode comprar acessórios na sua concessionária. Ou seja, o LTV ele aumenta a vida útil ali do cliente e olha exatamente para o quanto ele pode estar deixando na operação
ao longo de vários meses. Então eu falei para você aqui das principais métricas que eu considero mais importantes, né, e que antecedem ações de marketing e vendas, e que você deve conhecê-las, que você deve ter essas métricas claras do seu negócio para que isso te ajude a tomar decisão. Ou seja, você vai saber exatamente qual canal, qual campanha, qual criativo está trazendo cliente, qual não está. Ou seja, onde você deve colocar mais investimento é onde você deve tirar o investimento ou reduzir. Quando você olha para esses indicadores, você vai conseguir saber exatamente, por exemplo, se o Google te dá mais resultado do que o Instagram, se um criativo que usa vídeos te dá mais resultado do que um criativo estático. Então você consegue ter uma visão mais ampla e uma visão muito melhor da situação aí da sua empresa, de ponta a ponta, considerando ações de marketing e vendas. Falamos aí da parte de indicadores, da importância desses indicadores e quais são os principais indicadores que nós devemos considerar nas nossas ações de marketing e vendas. Agora, eu quero falar sobre os funis de marketing e a importância também desse processo aí dos funis de marketing e como a gente pode trabalhar esses funis para que a sua operação possa mudar de fato os ponteiros. Quando eu falo ali, né, sobre indicadores, sobre ter visão de números, entender toda a jornada desse lead, né, do usuário que se torna lead, que se torna cliente, entender todos os pontos de contato, eu estou dizendo exatamente sobre ter um controle da operação para que você possa entender os possíveis gargalos que possam existir dentro desse processo. Quando a gente está falando de funil de marketing, o que envolve o funil de marketing? Envolve tudo aquilo que está relacionado ao processo, né, de atração, de captação daqueles leads, daqueles usuários, né, trazer aquele usuário para que ele se torne lead. Então eu estou falando aqui desde o criativo, né, a campanha ali que é estruturada nos canais, né, seja Meta, Facebook, Instagram, seja Google, né, YouTube, Google Pesquisa, Rede Display do Google, ou seja, LinkedIn também. Entendendo essa primeira etapa, né, onde está ali, onde estão construídas as nossas campanhas, os nossos anúncios, como que é essa estrutura? Ali a gente tem o canal, ou seja, Meta, né, que tem os canais Instagram e Facebook. Dentro desses canais a gente tem os posicionamentos. Então dentro da Meta a gente tem Reels, Stories, a parte de Discover ali dentro do Instagram, Feed. A gente tem vários posicionamentos, que são exatamente ali onde vai aparecer aquele seu anúncio. Dentro da estrutura de campanha, a gente tem campanha, conjunto de anúncios, que é onde a gente define o público, né, a audiência que vai receber aquele anúncio. Tem o anúncio, que é o criativo, né, aquilo que vai aparecer ali para as pessoas. E lá na campanha é onde a gente seta o objetivo, né? Qual é o objetivo daquela nossa ação? Eu quero levar esse usuário para uma página, eu quero levar ele para um WhatsApp, eu quero levar ele direto para um formulário nativo ali, onde ele já vai preencher os dados, já vai cair em um banco de dados. Qual é o objetivo da minha campanha? Entendendo essa primeira etapa, qual é a próxima etapa? Dentro desses objetivos que eu comentei, eu tenho o tráfego, que eu posso jogar esse usuário para uma página, e aí eu tenho esse elemento página, que está ali também é um elemento do meu funil. Ou eu posso usar um formulário nativo, que o usuário já preenche ali no Instagram mesmo, ele viu o anúncio, clica, já preenche os dados, já cai no banco de dados. Eu posso jogar ele para um inbox, ou seja, ele pode cair no inbox, ali no direct do meu perfil de Instagram, e eu construir ali também um funil de automação. Eu vou ter uma conversa automatizada com aquele lead. Ou pode ser manual mesmo, né? Pode ter ali um atendente já. Eu posso também direcionar esse lead direto para uma conversa de WhatsApp. Cada um desses pontos mapeados aí são pontos que a gente deve considerar que dentro desses pontos de contato eu preciso construir uma estrutura. Se eu jogo esse usuário para uma página, eu tenho que ter uma página que vai converter, né, que vai fazer com que ele se torne lead. Né? Até agora eu estou falando de usuário. O usuário viu um anúncio, o usuário clicou no anúncio, ele entrou para uma desses pontos aí que eu citei e dentro de um desses pontos ele tem que se converter. O meu objetivo é fazer ele se converter. E não só fazer com que ele se converta, eu preciso trazer um lead qualificado, ou seja, eu preciso primeiro mostrar para ele o que é aquele caminho que eu estou mandando ele, né? O que é aquele produto, aquele serviço, para que ele entenda de fato onde ele está se cadastrando, para que ele não tenha confusões. Eu tenho também que quebrar objeções desse usuário. Se ele tem dúvida, se ele está inseguro,
Eu preciso trazer elementos que vão convencer esse usuário de que ele pode deixar o seu contato ali no formulário, que alguém vai entrar em contato com ele, que é uma empresa séria, que a gente não vai usar os dados dele para coisas indevidas, né? Então é nesse momento que eu preciso convencer esse usuário. Quando é que a gente usa cada uma dessas estratégias? Vai depender muito da qualidade do lead que você quer trazer, do tipo de produto que você está oferecendo, do tipo de serviço que a sua empresa oferece. Se eu preciso passar esse usuário por um convencimento maior, faz bastante sentido eu jogar ele para uma página, porque dentro da página ele vai ter um processo de convencimento. Se é um produto que não precisa de muito convencimento, é um produto que as pessoas já conhecem, já faz parte do dia a dia. Vou dar um exemplo, viagem. É uma pessoa que está buscando por compra de viagem, né? Ele está ali pesquisando para sair de férias, todo mundo sabe que é uma viagem de férias, que é um pacote de viagem. Então, ele cai ali direto no WhatsApp, alguém já vai falar com ele e o próprio vendedor, o próprio consultor, analista ali, ele vai fazer esse processo de convencimento. Se eu estou falando de uma venda mais complexa, como por exemplo a venda de um carro, de um apartamento, é importante mandar talvez esse usuário para uma página que eu preciso convencer ele mais. Ou então, quando a gente está falando aí de B2B, né, que são funis mais complexos, são funis que eu preciso de um convencimento maior. Eu preciso mandar esse usuário para uma página onde eu vou construir ali na cabeça dele o racional do que é aquele serviço, de fato, o que eu estou oferecendo, onde eu posso resolver as dores dele dentro da empresa dele. Eu vou quebrando objeções. E eu tenho funis dentro do formulário, né, filtros que vão conduzir melhor para mim quem é aquele lead. Né? Ele vai colocar ali a quantidade de funcionários que ele tem, ele vai colocar o setor da empresa dele, qual segmento que é, ele vai colocar o cargo dele, e aí com esses dados eu consigo trabalhar o meu funil de marketing. Entenda que a gente está falando só de uma camada, de uma etapa do funil de marketing, veja a complexidade que é, mas o quanto a gente, analisando de forma estratégica, a gente consegue melhorar os nossos resultados. De novo, lembra sempre que a gente precisa olhar para aqueles números que eu comentei lá atrás, e aí a gente vai desconstruindo ali esses números, por exemplo, trazendo para esse momento do funil de marketing, onde a gente olha para números de campanha. Né? Então eu vou olhar ali indicadores, né? Como o CTR, que é um indicador que me mostra o quão relevante é aquele anúncio que eu estou direcionando para aquela audiência que eu estou falando. Porque se aquele anúncio ele é relevante para aquela audiência, minha taxa de cliques, que é o CTR, vai aumentar. Se ele não é relevante, minha taxa de cliques vai diminuir. Quando eu entendo toda essa estrutura e tenho uma visão analítica sobre ela, eu consigo otimizar o que está acontecendo dentro da minha operação e como eu consigo melhorar isso, como eu consigo trazer leads mais qualificados, como eu consigo convencer melhor a minha audiência, como eu consigo converter mais e quebrar objeções já nessa etapa de funil de marketing. Passado por essa camada de campanha, conjunto de anúncio, né? Eu estou falando de uma visão bem macro, bem estratégica. A gente tem lá um ponto de contato, que seria ou a landing page, ou um formulário nativo, ou uma mensagem no WhatsApp. E aí a gente precisa olhar muito para isso, para entender como está a nossa conversão. Ou seja, a cada 100 pessoas que chegam naquela página, quantas deixam o formulário? Então, a cada 100 pessoas que chegam, uma deixa o formulário. Estou com 1% de taxa de conversão. Isso é bom ou ruim? Depende. Eu estou querendo qualificar bastante a minha audiência. Eu estou com uma página construída de modo que eu preciso cercar ali para não entrar ali de ruim, não entrar ali de desqualificado. E esse 1%, né, esse 1 a cada 100 que está entrando, ele é extremamente qualificado, ele é muito relevante para o meu negócio. Bom, esse número então não é ruim. Se eu preciso trazer volume, eu estou falando de um negócio, de um mercado que as pessoas já sabem o que é, como eu comentei, a questão de viagens, né? E é uma questão muito mais emocional do que racional, eu preciso trazer volume, talvez 1% seja muito pouco, eu preciso chegar em 10%, 15%. Se eu estiver falando de uma ação de topo de funil, onde eu estou trabalhando um e-book, um material rico, eu preciso de uma conversão de 25%, 30%, porque eu estou oferecendo algo em troca. E eu estou buscando uma audiência mais ampla, não tão específica. Eu estou buscando uma audiência mais crua, mais fria, né, nesse momento. Então, essa análise, ela precisa passar por esses entendimentos. Você precisa ter esses critérios aí para poder entender
se é uma taxa de conversão boa ou se é uma taxa de conversão ruim. Passou da página, passou do formulário, passou ali do WhatsApp, esse funil nosso, ele precisa ter um processo de contato com aquele lead. Então a gente precisa definir, esse lead ele já vai para o comercial ou ele ainda vai ser nutrido no marketing. Também vai depender de uma série de fatores, mas isso precisa ser considerado. Depois que o lead se converte, ele vai ser direcionado ou, em determinados casos, já direto para o seu time comercial, que vai ter um esforço maior de convencimento, de qualificação daquele lead, ou ele pode ir para um funil de automação de marketing e receber mensagens ali, através de e-mail, através de WhatsApp, da sua empresa, para que ele possa se convencer melhor e ele mesmo tome a decisão, ele mesmo levante a mão. E aí eu quero te falar de uma estratégia que nós utilizamos, que funciona muito no mercado B2B, que é trabalhar um funil de inbound, onde eu entrego material rico em rede social. Tá? O pessoal de B2B não gosta de rede social, de Instagram, né? A gente trabalha em rede social, Instagram, porque o dono da empresa, o diretor da empresa, ele está no Instagram. Tá? Talvez ele não esteja para se converter em um anúncio de fundo de funil, mas ele está para se converter em um anúncio de topo de funil. E aí, ao trazer esse lead, o time comercial já aciona ele ainda em topo de funil. Tá? É uma quebra de protocolo, né? Olhando aí para uma academia de inbound marketing que nós realizamos aqui na Hawk e que, com isso, a gente tem trazido muito resultado para os nossos clientes. Tá? A gente tem um case aqui, para vocês terem uma noção, de um mercado de SaaS, B2B, onde, executando essa atividade, a gente teve aí mais de 80% de conversão em vendas desse canal inbound marketing. Então faz bastante sentido seguir uma estratégia similar a essa, e a gente só conseguiu chegar nisso olhando para os números e fazendo testes. Né? Ter essa visão de testar criativos, testar campanhas, testar conjuntos de anúncios, ou seja, segmentações, testar argumentações no destino, na página, na automação ali, testar quebras de objeções, testar mensagens, argumentos. Então todos esses testes são necessários para que você consiga encontrar o que a gente chama de alavanca de crescimento, ou seja, aquilo que vai alavancar as suas vendas. Para finalizar essa aula, eu quero falar com você sobre processos integrados de marketing e vendas. A importância de se ter marketing e vendas integrados. Algo muito comum que costuma acontecer entre os nossos clientes e das experiências que nós já tivemos é que a gente vai lá, prepara toda essa parte de funil de marketing, faz todo esse trabalho de gerar leads, né? Faz todo um processo ali para qualificar esses leads, para trazer esses leads qualificados, e o time comercial sempre diz que esses leads não estão virando venda, não está avançando, não querem comprar esse produto ou serviço, não estão respondendo o WhatsApp, não atendem ligação, não são qualificados. Então essas queixas do comercial elas são muito comuns. E a pergunta que eu sempre faço para esse time é: quantas vezes vocês acionam o lead antes de desistir dele? Quantos acionamentos são feitos? Qual é o cadenciamento que existe dentro da sua operação? Qual é o alinhamento de discurso que você tem entre o que o lead está vendo no marketing e o que você está trazendo para ele ali no discurso de vendas? Vocês estão com o discurso alinhado? Esse lead, você consegue observar ali a origem daqueles leads que tem representado mais vendas para o seu negócio? Qual é exatamente o anúncio que trouxe aquele lead que representa mais vendas? Esse nível, né, de entendimento ali dos dados, né? Isso é algo que é muito difícil encontrar nas empresas, né? Acaba sendo muito difícil porque existe uma parte técnica necessária para que você consiga ter essa visão e essa integração entre os funis. Hoje, quando a gente fala de funis de marketing, funis de venda, a gente obviamente está falando de ferramentas. Existem casos, situações onde isso é feito ali por planilhas, né, que não é o ideal, mas eu sempre digo que se a sua operação está começando, se você já tem um controle por planilhas, você já tem algo funcionando, já tem meio caminho andado ali, você vai levar isso para ferramentas. E quando a gente está falando de ferramentas, essas ferramentas elas precisam conversar entre si. As ferramentas de funil de marketing precisam conversar com as ferramentas de funil de vendas,
E os canais, né? Lembra dos canais Google, Meta, né? Que envolve Instagram, Facebook, eles precisam também conversar com essa ferramenta, principalmente de funil de vendas. Então, quando a gente está falando de funil de vendas, eu estou falando ali do que o mercado chama de CRM, que é aquela ferramenta que tem lá o pipeline, que você vai passando ali as etapas do lead, né? Esse processo, né, de analisar o lead que chega no comercial de forma integrada, ele vai te ajudar, primeiro, a ter um entendimento de qual anúncio, qual campanha está trazendo lead bom, qual anúncio, qual campanha está trazendo lead ruim, qual canal eu devo investir mais, qual criativo eu devo replicar e trazer mais daquilo, né? Você vai ter um entendimento como um todo. E além disso, é importante olhar para o time comercial, para como esse time comercial está atuando sobre esses leads. E o discurso está alinhado, né? Existe um playbook, né? O que é o playbook? Ele é um documento, uma ferramenta que é utilizada para que o time comercial siga processos. E que esses processos, ao serem seguidos por esse time, levem ao sucesso. A gente tem dados de mercado que mostram, por exemplo, que empresas que acionam os leads até 14 vezes têm até 70% mais chances de fechamento. E tem dados também relacionados à velocidade, né, desses acionamentos, ou seja, empresas que acionam os leads em até 30 minutos aumentam em 90% a chance de resposta desses leads. Isso é muito importante porque quando você fala que um lead não responde ou que um lead é desqualificado, e aí quando você vai analisar o que está ocorrendo de fato no time comercial, você observa que o pessoal simplesmente acionou o lead só uma vez, chamou ele no WhatsApp, mas não ligou, não mandou e-mail, não teve um cadenciamento, né, de abordagens. E quando não existe esse trabalho, com certeza, né, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir ter resultado. Então é importante que você tenha esse acompanhamento, é importante que exista esse documento, né, esse playbook para o time comercial, para que você consiga fechar esse ciclo e todo aquele trabalho feito em marketing, todo aquele levantamento de dados, toda aquela parte de campanhas, toda aquela estrutura feita ali através dos anúncios, das redes sociais, de todo investimento em marketing, ele resulte em vendas. Porque a venda, né, eu costumo dizer que assim, o lead ele não chega com a carteira aberta, ele não chega já querendo comprar, ele precisa ser convencido, você precisa entender as dores que aquela pessoa tem, entender os desafios que ela tem e como você, como empresa, né, a sua solução, o seu serviço, o seu produto pode resolver essas dores. Isso é um processo de vendas, não vai chegar um lead ali com a carteira aberta, às vezes pode acontecer, mas é muito raro, já querendo comprar, certo? Para que isso aconteça, é importante que o seu time comercial esteja treinado, estruturado, você tem uma estrutura de pré-vendas, que é aquela pessoa que vai qualificar aqueles leads que chegam, para então levar para o vendedor, para que o vendedor possa fazer um trabalho mais consultivo, mais comercial mesmo. Então o playbook de vendas, né, ele é muito importante, e a integração entre marketing e vendas, onde você tem uma visão de dados, também é muito importante para você poder fechar esse ciclo e conseguir, de fato, mexer os ponteiros aí da sua operação e vender muito, muito mais. A gente vai chegando aqui ao final dessa aula. Eu espero que você tenha entendido um pouco, né, do que é esse universo, passando ali pela parte de dados, de indicadores, entrando em funil de marketing, entendendo a estrutura de um funil de marketing e também entendendo aí a importância do funil de vendas, de todo esse processo comercial estruturado, de ter ali uma documentação, cadenciamento, né? Toda essa parte de abordagens, olhar muito para isso, para qual é o script, qual é o pitch ali que está sendo feito pelo time comercial, para que a gente possa amarrar tudo isso e fazer uma operação que avance aí, para que você consiga ter sucesso de fato. Espero que tenha te ajudado e a gente se vê aí muito em breve. Muito obrigado.